Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Check-in Confirmado, onde toda boa história começa com o embarque. Eu sou Santuza Macedo. Eu sou Ricardo Werneck. E hoje temos uma convidada que é cerimonialista. É uma palavra até difícil, né? De falar, né? Que ela vai falar um pouquinho sobre casamentos de destino, lua de mel. Então, você que tá pensando em casar... É isso aí. Esse episódio é para você, tanto como a cerimonialista, como as agências de viagens aqui, parceiras. Exatamente. Que podem te ajudar na sua realização do seu sonho. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho disso que eu amo. Animada. Animada? Muito bom. E segue a vinheta. Check-in Confirmado Podcast. Ô, Thaís, só pra gente dar uma esquentada aqui nos motores, fazer algumas perguntinhas, aquela bate-pronta, respostas rápidas. Quando se está viajando, o que você prefere, janela ou corredor? Janela. Com 95% das pessoas. Mala despachada ou mochila? Mala. Despachada ou... Perdão, te fiz a pergunta errada. Mala despachada grande ou a mala de bordo de 10 quilos? Mala despachada grande. Junto com 90% das mulheres. Os homens não, mas as mulheres sim. Durante um voo, prefere ouvir música, assistir filme, ler um livro ou dormir? Dormir. Muito bom. Prefere decolagem ou aterrissagem? Decolagem. Aí, agora tá na minoria, né, Santuza? Decolagem. Muito bom. Motores Tipo, estou devidamente... indo para o destino. Estou né? indo, né? A Estou volta embarcando nunca para é o feliz. A gente nunca quer voltar. É, exatamente. Verdade. Estou embarcando para realizar o meu sonho, né? É Mais ou isso. menos isso. Thaís, mais uma vez, muito prazer ter você aqui com a gente. E eu gostaria que gostaria que você contasse um pouquinho de você. Quem é a Thaís? De onde você mora, onde você nasceu, um pouquinho assim da sua história, o que você faz hoje, Perfeito. que a gente já sabe que é cerimonialista, mas mais detalhes um pouquinho da sua profissão, que isso é importante. Esse é o seu momento. E né? é o que a gente gosta de saber do convidado. Claro. Bom, eu sou Thaís Gomes, eu tenho 31 anos, sou cerimonialista, apaixonada pelo que eu faço. Trabalho com meu esposo, Guilherme, sou mãe do Caleb, que já tá fazendo 7 anos. E Ei, também é um maravilha. viajante super animado. E a gente descobriu nesse universo a nossa paixão. Eu falo que eu já trabalhei em multinacional, empresa de médio porte, pequeno porte. E eu sempre ficava pensando, qual vai ser o meu próximo trabalho? Já tava ali, chegava um tempo que eu olhava e falava, não quero mais isso. Mas cerimonial são 8 anos, mais de 500 eventos realizados. Nossa empresa já foi premiada mais de 11 vezes, nível estadual, nacional e regional. A gente já recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores. A gente coleciona histórias. E eu falo que a gente trabalha com algo que é muito maravilhoso, igual vocês. Sonhos, Que é né? sonhos, né? Então, assim, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. Muito legal. E eu também, Muito sou bom. apaixonada por viagens e eu também não consigo me ver. E por festa também, né? Quem não gosta? Quem não Quem não gosta? gosta de festa e quem não gosta de viagem, Mas né? é igual Não a tem gente como. também, eu sou nutricionista e trabalhava, o Ricardo também, Eu sou engenheiro de formação. E eu não conseguia Venho- me adaptar. Venho do mundo da siderurgia, né? E aí... E a gente caiu no turismo. Na verdade, eu caí por acaso. O Ricardo também por acaso. Não Mas foi assim que a gente... eu vou... Aquele negócio que você vai você- se apaixonando, né? Você- Aos poucos, Não, né? não tem Ali. E é legal porque vocês também vivem o outro lado. Então, quando você também vive o outro lado, você começa a viver coisas muito boas no que você faz, você quer que mais pessoas tenham aquela experiência. Sim, Você sim. sabe o poder de uma viagem quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, tomar uma decisão, né? Ter repertório pro seu dia a dia. E eu é a mesma coisa que casamento. Eu me vi apaixonada por isso quando eu fui organizar o meu casamento. Eu tive uma empresa de assessoria, mas ali muita coisa eu mesma queria fazer porque eu fiquei apaixonada
apaixonada pelo universo. Então, isso gerou um gatilho pra querer trabalhar com isso. E isso é muito legal, porque vocês também fazem algo que vocês vivem. Exato. Né? Vocês não estão vendendo algo que vocês não acreditam. Vocês vendem aquilo que vocês acreditam, que vocês gostam de vivenciar. Então, isso tem muito mais verdade. A entrega ela é muito maior, porque tem mais sentimento. Não é só uma venda por vender. É diferente da obrigação, né? Você faz só porque é obrigação. Exatamente. É bem diferente. E Thaís, pra gente começar, hoje, os seus noivos, é assim que fala, né? Os noivos. Ou só a noiva, ou só o noivo. Não, são os noivos. O que quando eles perguntam pra você, Thaís, eu quero viajar, mas eu ainda não sei pra onde. Quais são os destinos, assim, brasileiros que são mais fortes pra lua de mel mesmo? E isso no Brasil e no exterior, quais são? A gente sempre procura entender o perfil do casal. Porque tem casal que ama frio, ama gastronomia. E aí já é aquele casal com mais perfil de serra, de neve. Já tem um casal que ele é mais praiano. Ele quer, já é do dia a dia dele. Sempre que ele vai viajar, ele planeja algo voltado à praia. Então eu falo assim, na lua de mel, é uma viagem que você não pode errar. Então, se você odeia o frio, não tem por que você ter uma viagem de lua de mel num destino que seja frio, né? E se você ama a praia, então vai viver essa experiência. Os casais, eles procuram muito destinos assim. No Brasil, eu sempre falo que a gente tá numa região privilegiada, que a gente tem lugares que o casal às vezes vai de carro mesmo, tem uma experiência maravilhosa. E tem aqueles destinos que são mais longe, que dependem de uma ponte aérea. Então, a gente tem, né, muito procurado. Gramado é assim, quase unanimidade. Top 1, eu acho, na minha cabeça, Gramado muito romântico, né? Nesse clima de serra. E é legal porque Gramado é interessante o ano todo. Não é aquela região que sofre da sazonalidade. Porque é legal no verão, que tem programações legais pro verão. A natureza se apresenta de uma forma. É legal no outono. É legal no inverno. É legal no final do ano, que a gente tem Natal, luz. Então, cara, assim... É engraçado você tá falando isso. A minha apresentação do BNI essa semana foi desmistificando Gramado. Sim. Porque todo mundo fala, Gramado é um destino pro inverno. Gramado é Natal Luz. Não, cara. Gramado é um destino só romântico. Também não. É, né? Indo até no contrassenso aí da nossa conversa, mas, cara, Gramado é bom o ano inteiro. É bom com os amigos. É bom pra casal. Com a família. É bom pra família com filhos. É bom entre amigos. Cara, tudo se faz em Gramado. É verdade. Né? É verdade. Siga aí. Então, assim, Gramado, acho que é o top 1, assim, Brasil, que a gente tem nesse clima, né? Quando a gente vai falar de locais próximos da nossa região, Campos do Jordão, que é um lugar que a pessoa acessa de carro. A nossa região, a gente tem aqui um polo interessante, que é Penedo, Visconde de Mauá. Quando o casal quer fazer uma viagem curta. São destinos que eles procuram bastante. E a gente tem outros destinos mais voltados para o litoral, que são muito procurados. Pensando a nível Nordeste, que eu indico para os casais, é Maceió. Porque eu acho que é uma capital muito estruturada. Você tem muitas opções de gastronomia, muitas opções de passeio. Você consegue ir rapidamente pro litoral norte, rapidamente pro litoral sul. E você tem coisas legais pra fazer nas duas pontas. Você é cerimonialista, você é agente de viagem. Eu sou cerimonialista metida viajante. Vou te falar, pra mim a melhor capital nordestina pra uma viagem é Maceió. Eu sou apaixonada. Então, assim, se for pertinho, a gente tem Búzios, a gente tem Paraty, a gente tem Arraial do Cabo, mas dentro do Brasil são, assim, os mais procurados e que eu também indico bastante. Porque a rede hoteleira é bacana, já tem uma estrutura legal para o turismo. Isso a nível Brasil. Agora, fora do Brasil, os mais procurados são os destinos europeus. Os casais amam Itália numa lua de mel. Itália e França, né? França numa lua de mel, né? Eu já tive um casal uma vez que quis Grécia numa lua de mel. Foi uma programação bem diferente. E eles também fizeram, né, uma escala em Paris. Então, eles aproveitaram um pouquinho ali de Paris. Tiveram quase que 24 horas. Foram lá conhecer a Torre Eiffel, que era um desejo deles.
Mas o destino final da lua de mel era a Grécia. Agora, se a gente for pensar aqui pertinho na América do Sul, né? Eles amam ir pra Argentina e pro Chile. São apaixonados, né? Mendoza, que tem toda essa questão do vinho, é algo bem romântico. É mais romântico também. Bariloche, gostam também. Muito. Lugares que não faltam, Não né? falta. Lugar que não falta é o que você falou. E também os valores também, porque tem valores baixinhos, alto, então assim, a pessoa, igual você falou, se não pode ficar tanto tempo longe, ou a gente tem um polo muito bom aqui, Visconde de Mauá e tudo, que às vezes até a gente que tá perto, às vezes a gente vai só pra almoçar, a gente nem vive a cidade, mas quando você vai pra dormir, você consegue ver a manhã, a tarde, a noite de uma maneira, de um olhar diferente, né? Aí de manhã você toma um café no hotel, na pousada, almoço em um restaurante, jantar em outro, e você tem muitas opções e começa a conhecer a nossa região, que é linda, e vem gente de tudo quanto é lugar, e às vezes a gente aqui não tem tempo e não quer também gastar para dormir em lugar tão próximo. Exato. E com isso a gente passa a não conhecer tão bem como o turista que foi para poder dormir. Exato, a nossa experiência acaba não sendo tão completa, né? E nem todo casal, às vezes, consegue conciliar um casamento com férias. Às vezes, eu já tive noivos, né, que fizeram um casamento no meio do ano e aí só conseguiram realmente fazer a viagem de lua de mel no final do ano. Só que aí você vai casar, vai direto pra dentro de casa. É um processo organizando o casamento, você tá iniciando uma fase completamente nova. Então eu falo, dependendo às vezes do orçamento ou da rotina mesmo do casal, vale a pena esse destino mais curto se não pode pra um lugar mais distante, né? Então assim, eu acho que você não tem que deixar de viajar. Mas pelo menos viajar cabe em toda ocasião. Porque o casamento realmente é muito estressante, é cansativo. Então, assim, eu super aprovo ou apoio mesmo. Não tem dinheiro para fazer uma viagem de uma semana ou mais. Faz 3 dias aqui pertinho de carro. Monte Verde, que é pertinho, também porque já dá aquele descanso mesmo da lua de mel. Exato, você já começa a dar uma desacelerada, porque daqui a pouco vem a rotina, é uma fase nova de adaptação no casamento. Então eu falo que a lua de mel ela é importante, porque ela fecha um ciclo e ela abre outro. Ela fecha esse ciclo, como você falou, de muito detalhe, tempo preparando, às vezes uns estresses no caminho, porque são muitas expectativas em cima de um dia único. E às vezes no meio do caminho alguma coisinha ali, tem noiva que se chateia com uma madrinha, que se chateia às vezes que alguma coisa que ela queria às vezes não dá dentro do orçamento. Isso vai gerando algumas questões. É uma obra de uma casa que atrasa para poder entregar, que ainda tem isso paralelo à organização. Muitos desafios, muitos. Então assim, a lua de mel é para poder dizer, a gente conseguiu, realizamos o sonho do casamento, e é se preparar para uma rotina completamente nova que vem pela frente. Então eu sou super a favor da lua de mel, acho que tem que ter. Nossa, eu também acho. Eu também, super concordo. Né? Exato, cara. E assim, foi onde? Sua lua de mel foi onde? Eu não casei na igreja, né, cara? Não fiz festa, né? Só casei no civil. Porque assim, né? Não é puxando sardinha pro meu lado, mas gente que trabalha no turismo, eu sou daquele assim, eu vou gastar o meu dinheiro com a viagem, né? Porque uma festa hoje em dia, caraca, quando você para pra dar uma analisada no valor das coisas, né? Sim. Você fica assim, meu irmão... Mas aí você não teve lua de mel? Não fiz festa, né? A gente... Não, porque a gente casou num dia comum, porque assim, quando o Lourenço nasceu, eu não era casado, eu era noivo só. Então assim, a gente já reformou a casa que era do meu avô, a gente já foi morar junto, então a gente já casou, né? E aí, num determinado momento, a gente resolveu formalizar. E aí a gente foi, casou no cartório e tal, mas não casamos na igreja, não fizemos festa e não viajamos para comemorar o casamento. Porque a gente já era casado, mas sem estar casado. Prioridades, né? Mas aí, num prazozinho lá, não lembro de quanto, a gente fez uma viagem legal. Legal. E aí... Mas enfim, a gente tinha o Lourenço, nossa viagem foi com ele. Vou te dar uma sugestão. Esse ano a gente fez um casamento, o nosso segundo casamento do ano. Um casal, quando casou lá atrás, há 10 anos atrás, priorizou outras coisas que eram realmente prioridades, né?
E não tiveram a cerimônia e a festa. O noivo me contratou sem a noiva saber. Eles moram em Portugal, casaram aqui em Volta Redonda. Ele me contratou sem a noiva saber. Ele falou, ó, o meu sonho é ver ela entrando de noiva. E eu quero viver essa experiência. Olha. E aí a gente... ela também tinha esse sonho. Ela tinha esse sonho. E pra ela era um sonho que não ia acontecer. Ela já tinha até meio que desistido. E aí... Foi agora. 10 anos juntos, celebrando esse momento, com os filhos entrando na cerimônia. Que legal, eles têm um casal de filhos, né? Quem são? É Leandro e Daiane. Não. Foi bem emocionante. Porque, assim, eu falo que o casamento é emocionante, a bodas também é emocionante, né? Porque o casamento está começando uma história e a bodas está celebrando uma história que já existe e que deu muito certo. Sim. Pode ter tido um problema em outro, um percalço ali pelo caminho que é normal. Sempre tem. É normal, faz parte, mas que valeu a pena, apesar de tudo isso. Então, fica aí uma sugestão. É muito bom, cara. Tem um casal de amigos nossos que casados há muitos anos, mas sem festa também. Com 2 filhos e tal, já tava naquela rotina ali, casados há, sei lá, talvez quase 10 anos. Sim. E aí foram lá e fizeram a festa e casados há 10 anos fizeram a festa de casamento, foi pra comemorar justamente o tempo junto e tal, e fazer a festa inicial que eles não tinham feito. Cara, assim, foi muito bom. Foi legal muito bom. Mesmo. E, Thaís, quando um casal decide casar em outro lugar, no Nordeste, sei lá onde, tanto aqui no Brasil como no exterior, e te contrata, como tudo começa? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Porque realmente, assim, é difícil até de pensar, né? Cara, é desafiador. A gente já participou disso lá. Fala aí, depois eu conto a minha experiência. Beleza. Bom, vamos lá. Eu sempre falo que o primeiro passo, né, é você ter uma boa assessora. Uma assessora que seja transparente, porque é um investimento alto, seja um casamento dentro ou fora do Brasil. Então, tem que ser alguém que realmente vai entender o que isso significa. E é a partir do briefing que a gente estabelece com o cliente que a gente vai desenhar o perfil desse cliente para saber o que ele quer e o que vai fazer sentido para ele. Então, o primeiro passo é a gente elaborar um briefing detalhado com cada casal pra gente entender quanto eles querem investir, quais são as prioridades deles dentro dessa experiência casamento de destino, né? Que é algo que vem crescendo muito. E hoje o casamento de destino, ele não se retém a um único dia. Muitas das vezes ele tem uma programação de 2 a 3 dias. Então é entender o que esse cliente busca, tanto fora ou dentro do Brasil. E quando é fora, a gente tem que se atentar a outras questões, são as questões documentais, né? Então, assim, os documentos necessários, às vezes a carteira de vacinação para determinado país, para determinado destino que é obrigatório, a questão se precisa de visto, se não precisa, porque às vezes eu falo muito isso com o cliente. Eu quero um destino que precisa de visto. Mas aí eu também quero todos os meus convidados lá. E às vezes nem todo mundo tem aquela documentação. Sim. Então, às vezes, o casal, ele dá até um passo atrás, porque ele mede destino, pessoas. E ele tem que ver o que vai fazer mais sentido pra ele, o que de fato é uma prioridade. Então, mas sempre começa por esse briefing detalhado, pra gente traçar o perfil do cliente, ver quanto ele quer investir, porque casamento de destino tem pra todos os bolsos e gostos. Por exemplo, a gente tem casamento de destino maravilhoso pra fazer em São Miguel dos Milagres, a gente já fez, inclusive, e lá é um local que depende de um custo logístico maior. Porque São Miguel dos Milagres não tem nada vilarejo, de evento, né? É só o espaço. Então a gente basicamente contrata tudo ou de Recife ou de Maceió. Então esse custo logístico ele encarece um pouco, apesar de que os locais lá têm um custo interessante comparado até locais dentro do Rio de Janeiro. Então eu falo, às vezes uma coisa é compensatória à outra. Então eu sempre procuro entender o que o cliente quer investir também para direcionar ele de uma forma assertiva, né? Para o sonho não virar um pesadelo. Senão a gente estoura o orçamento, vira algo estratosférico e depois, principalmente os noivos da área da engenharia, assim... Não é calculista, né? Eles vão querer matar a assessora e a noiva. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, você tá falando aí da parte documental, da parte estrutural, da parte de operacional de organizar uma festa. Sim. A gente teve 2 experiências lá na agência e ambas começaram em Cancún. Tem muita gente que procura Cancún pra casar, né? Só que, igual
igual você falou de São Miguel dos Milagres, é um destino dentro do Brasil, é mais acessível para os convidados, Sim. né? Vão gastar menos com passagem aérea, com hospedagem e Sim. tal. A primeira experiência que a gente teve, o casamento aconteceu. Só que, quando se casa fora, a não ser que seja uma pessoa de um ciclo social de classe A, as pessoas casam. Eu senti isso nas duas oportunidades que nós tivemos. Ou os próprios noivos, por gastarem um pouco menos com festa, eles botam um pouco de investimento da parte deles para custear uma parte da passagem aérea dos convidados. Tipo, padrinhos, madrinhas, pai, mãe, irmãos, tio próximo, né? E aí eu senti isso, né? Que até alguns amigos meus foram e falou assim, ó, tantos % da minha passagem, do meu hotel, quem vai custear são os noivos. Eu falei assim, caraca, que loucura, né? Sim. E aí essa foi a primeira experiência, aconteceu em Cancún. E a segunda experiência foi Cancún também, porém, foi naquele momento, Santuza, que Cancún não, México, o país começou a exigir visto. Meio que uma ordem que veio dos Estados Unidos, quase isso, né? Começou a exigir visto. E aí, cara, os noivos entraram em desespero. Ricardo, o que que eu faço? O que que eu isso? O que que eu aquilo? E aí, diferentemente do período da pandemia, que foi um período que as companhias aéreas, os hotéis, flexibilizaram muito as tarifas. Não pode cancelar, fica com crédito, ou usa em outra rede. Igual Cancún, tem muito hotel de redes grandes que tem em Punta Cana, por exemplo. Que não precisa do visto. Não precisa do visto. E aí os noivos decidiram, então, jogar o casamento para Punta Cana. E aí eles tinham contratado uma assessoria de uma empresa brasileira lá em Cancún para fazer a cerimônia. Mas aí essa eu acho que eles perderam, não sei o que eles fizeram, porque não foi diretamente com a gente. E jogaram tudo para Punta Cana. Companhia aérea não quis saber se o México começou a exigir visto, cobrou a multa de cancelamento e tal, e aí eles pagaram as multas. Nossa. E multas de voos internacionais, a gente sabe, tudo em dólar. Sim. $250 por pessoa, $300 por pessoa, é tudo muito caro. E aí a gente migrou esse casamento para Punta Cana. Só que eu particularmente senti que Punta Cana era um pouco mais barato, as hospedagens têm umas opções ali e tal. A hospedagem não muda muito, mas o aéreo é um pouco mais barato, e eu senti que mais pessoas foram. Mais pessoas se interessaram em ir do que até talvez Cancún. pela questão documental, né? Sim. Porque assim, você é convidado, você não tem o visto, então você tem um custo pra ter essa documentação. Aí você vai ter um custo de hospedagem, mais um custo de aéreo, né? Então assim, às vezes Punta Cana, só o fator documentação já tirou um peso que às vezes fez com que algumas pessoas não tivessem considerado Cancún, passaram a considerar Punta Cana. Isso acontece, né? E assim, isso é muito normal de acontecer, de às vezes os noivos custearem para um grupo mais próximo. Também depende muito do que eles escolhem de formato, né, de casamento. Porque, por exemplo, alguns locais você pode só reservar uma parte. Um resort, você reserva uma parte ali para 20 pessoas, um grupo, eles já aceitam você fazer um evento. Já tem outros que você tem que reservar 50% pelo menos para você conseguir fazer o evento. Já tem outros que você tem que reservar a hospedagem completa. Então, às vezes, o casal custeia a hospedagem e os convidados custeiam o aéreo. Há momentos em que isso, claro, vai depender dessa questão do poder aquisitivo do casal e tanto dos convidados, né? Sim. O que eu sempre oriento pra não acontecer igual aconteceu nesse caso aí. O casal chega, é aí que a assessoria, ela vai conseguir filtrar isso muito bem pro cliente. Quando chega esse perfil de cliente pra gente, a gente já vai pra agência pra poder entender documentação, destino, opções de hospedagem, cotação aérea. E aí a gente gosta sempre de falar pro casal, vamos trabalhar pelo menos 3 possibilidades de destino? Sim. Por quê? Porque você já prevê tudo antes. Porque aí o casal já analisa e fala, olha, realmente, vai ser melhor pra gente Punta Cana, Cancún não vai ser interessante por isso. Ou, vamos optar em um local no Nordeste brasileiro. Aconteceu agora recentemente com um casal nosso, e quando eles chegaram pra nós, eles fizeram milagres, e eles chegaram pra nós querendo Búzios. Mas o sonho
era milagres. Aham. Só que na cabeça deles, inalcançável. Era inalcançável. Ah, vai ser difícil a logística, o custo vai ser muito maior. E aí eu falei com eles, vamos cotar os Vamos dois analisar. destinos. É. A gente cota os locais em Búzios, as opções de hospedagem em Búzios. Até porque Búzios é caro. Não é barato. Não é barato. Né? Pro brasileiro, não. Pros Aham. gringos que vêm, eles acham que aqui é tudo preço de Tudo banana. baratinho. Que banana já nem tá tão barato Nem tá mais. tão barato assim. Mas assim, varia muito. Eu acho que essa é a importância de você ter uma assessoria, né? Porque a assessoria, ela vai te direcionar para uma agência séria, que também vai te apresentar as possibilidades dentro do que você quer. A assessoria, ela vai te direcionar para profissionais que estejam realmente alinhados à expectativa. Quando eu falo de expectativa, é da experiência que você quer viver e do quanto você quer investir. Sim. Porque a expectativa, as duas coisas andam juntas, né? Cara, alinhar a expectativa é a coisa mais difícil que tem com o cliente, né? Você quer casar como? Eu quero casar no Cristo Redentor igual a Loki. Qual que é o seu orçamento? 20 mil reais. Porra, não dá, né? Pois é. E ainda mais, assim, o Cristo tem 3 formatos de casamento, né? É um local que a gente faz bastante. Inclusive, agora em maio, a gente tá lá numa terça-feira, no Nascer do Sol. Então, No eu falo, Cristo? no Cristo. Pô, que legal. Nossa, É. quanto custa um casamento no Cristo? Depende. Depende. Não, de curiosidade Curio- aqui. Olha, vai depender do formato. Porque lá a gente tem dentro da capela, fora da capela e em frente ao monumento. Ai. Se for em frente ao monumento, como foi o Alok, é o formato que mais caro. onera, é o mais caro. E ele tem que ser obrigatoriamente fora do horário turístico, senão você não consegue. Então, assim, pra você tá lá fora do horário turístico, aí você tem custo de ambulância, de van, porque as vans têm que ser homologadas pra fazer essa logística de levar Sim. os convidados. Então, a gente tem que definir E um fora ponto do horário, de as encontro. vans não estão funcionando. Não né? estão funcionando. Então, O assim, trem, né? O exatamente. Então tem toda essa questão, né? E aí, quando é na capela ou dentro da capela, a gente consegue fazer dentro do horário turístico, que inclusive é muito legal, porque a noiva, ela é parabenizada em todos os idiomas possíveis, né? Por onde ela passa, ela tá lá, todo mundo vê que é a noiva e aí vem todo mundo, tem gente que nunca viu a noiva quer tirar foto com ela. Então assim, o Cristo vai variar, porque a gente tem esses custos que começam ali em torno de 6 mil reais para um casamento dentro da capela. Esse é o valor pago para a Maria pro santuário, e a gente também tem a Maria Produções, que é como se fosse um cerimonial do Cristo, que ele é atrelado, ele é homologado ao Cristo. Ele não faz muito essa rede de fora, é a gente que faz. Então, quando a noiva vai casar lá, ela tem 2 cerimoniais. Maria Produções, o nosso, e ainda tem o pagamento que ela faz ao santuário, porque o Cristo, ele é mantido por mais de uma instituição, né? Tem a parte do monumento, tem a parte religiosa, tem a parte de preservação da Floresta da Tijuca, Ambiental, que é a parte ambiental. Então, Legal. assim, tem todas essas variáveis. Mas aí, esse 6 mil é o piso ali pro santuário. Mas se quiser casar É só pra em alugar o frente ao espaço. monumento, porque Ricardo, quem sabe, né? Vamos, Ricardo. Vai renovar os Me votos, passa o vai contato casar da com sua Dani. esposa. Passar o contato da Júlia aqui. E quanto ele gastaria pra casar em frente ao Cristo? Um monumento? É. No mínimo 50 mil reais. No Sim. mínimo. Só pra Aí é só o casamento reservar mesmo. o local. É o local, né? O E a monumento. festa é onde? A festa fora de lá. Fora de Aí lá. quando- E casa e já faz a festa logo. Porque você tem que casar 5 horas da manhã. Aí vai ser o quê? A festa é um café da manhã no Copacabana Palace? No Fora, Fairmont. ó. Pois é, possibilidades. É. Né? A gente tem também os casais que gostam muito, às vezes, quando faz algo menor, eles optam muito por, igual a Colombo, né? No Forte de Copacabana. A gente tem a Colombo, que é bem bacana, tem no centro do Rio. Quando eles querem nascer do sol, muitas vezes é esse momento ali do café, na confeitaria. Às vezes, escolhem uma mansão em Santa Teresa, que tá pertinho. Santa Teresa tem muita opção legal, com vista pro Pão de Açúcar, com vista pro próprio Cristo. Então, você tá na festa, mas continua vendo o monumento de onde foi a cerimônia. Então, é bem legal, tem essa possibilidade. Legal. A gente já fez um casal de goiânios, né? Moram em Goiânia, mas o noivo é de Minas, a noiva que era de Goiânia, se conheceram em Brasília. Então, a galera gosta de se Se movimentar. movimenta bem. Eles se conheceram no Rio, numa virada de ano. E aí, quando casaram, o casamento foi no Cristo.
o religioso, e a cerimônia social e a festa foi em Búzios, em dias diferentes. Então a gente teve no Cristo na quarta-feira. Lá em Búzios, a gente teve um evento de pré-festa na sexta-feira no Beach Club. E o casamento social com festa mesmo no sábado. Então, o Destination, ele tem muito disso. De não ser um único dia, de ser mais de um dia atrelado. Até porque vem muita gente de fora. Então, eles querem fazer um turismo, quer conhecer. E, às vezes, os noivos, eles querem contratar lá um receptivo, um guia local, que às vezes fala inglês ou fala espanhol, dependendo de onde tá vindo. Pô, legal, cara. Mas eu vou te falar muito que legal. eu nem sabia que tava rolando essa... Como é que fala? Esse movimento de mercado, casamento. né? Esse mercado de muito casamento legal em vários esse do dias Cristo. e tal. Eu nem sabia. Legal. Mas ela vou dar falando essa ideia assim, pra dá até Júlia. Quem vontade, sabe ela dá até quer casar vontade de assim. de novo. Uns 5 dias, Vamos assim, lá, mais ou vamos menos. renovar votos, vamos casar de mas novo. eu não vou renovar voto agora, não. Quem sabe quando fizer 20 anos de casada. Agora é muita coisa. Por exemplo, a gente vai fazer um casamento agora em julho. Mas é legal. Que o noivo é brasileiro, de Goiânia, mora nos Estados Unidos, vai casar com uma noiva coreana, que mora nos Estados Unidos, e o casamento vai ser no Brasil. E no Rio, né? O casamento é num domingo e a programação começa na quinta. São 4 dias de programação. E a gente vai misturar um pouco das culturas. Legal. Porque a gente vai ter um passeio de barco com os padrinhos e os pais na quinta, com um jantar pela Baía de Guanabara. Na sexta, a gente vai ter um city tour. E aí a gente vai ter Pão de Açúcar, Cristo, passeando ali pelos pontos turísticos para apresentar esses pontos turísticos pro pessoal que vem de fora, porque o convidado que mora mais perto mora lá em Goiânia. Então, e a galera vem de fora, a gente vai ter convidado da China, da Angola, dos Estados Unidos. Bem legal essa proposta. Sim. E aí no sábado a gente tem uma coisa que é muito comum nos casamentos americanos, que é o famoso jantar de ensaio. Que é aquele evento que acontece um dia antes do casamento, com os padrinhos, com os convidados. E aí, nesse dia, a gente vai ter um churrasco na beira da praia, na Barra da Tijuca. Então, uma coisa bem a cara do brasileiro. E aí, no domingo, o casamento. Que isso? São 4 dias. 4 dias de evento. 4 dias. Jesus amado. Vocês vão acompanhar depois na rede social. E agora é a primeira Vamos, vez que eu tô fazendo um casamento. Que é um casal, uma brasileira e um americano, que eles moram nos Estados Unidos, mas eles vão casar aqui em Niterói. Niterói, no Rio, né? E eles me contrataram como agência para poder fazer o receptivo do Rio. Legal. E são 20 convidados americanos. Então, eu arrumei o micro-ônibus, tal, a guia, né? Bilíngue fluente, ela fala tanto inglês como espanhol fluente. São 2 dias. Um dia Pão de Açúcar, tem um roteiro. O outro dia é o Cristo, com roteiro também. Legal. E eu achei super legal. E tem o dia do casamento, que aí também, aí tem uma logística diferente. Mas eu achei super legal e eu nunca tinha feito. É muito legal. E eu achei super legal. É um mercado mesmo. muito promissor, vem crescendo a cada ano no Brasil. E eu acho que depois da pandemia, os hábitos de consumo, eles mudaram muito. Né? As pessoas começaram a ressignificar muitas coisas. E a questão da experiência, eu acho que essa é a palavra do momento. Acho que as pessoas, elas querem ter experiências com as pessoas que elas amam. E o casamento de destino, ele proporciona isso. Porque você não fica só 6 horas de festa e a cerimônia com as pessoas. Mas às vezes você fica um final de semana, 3, 4 dias envolvido ali pelas pessoas que você ama. Então é um mercado que vem crescendo a cada vez mais. E é assim, até pra fugir um pouco do padrão, né? Sim. Que o padrão é casa na igreja, vai pra festa, faz a festa e vai pra lua de mel. Exato. Né? E aí o seu momento com os convidados, os padrinhos, os parentes próximos e tal, amigos, é muito restrito. Sim. Porque na igreja, você não consegue nem olhar pras pessoas, o noivo e a noiva ficam completamente em outro mundo, né? Na festa, também às vezes nem quase come não, direito. quase não aproveita, porque o noivo e a noiva vai nas mesas e tal, assim, faz isso, faz aquilo. Mesmo, que são vários dias, você pode ficar com as pessoas, tem mais contato, ainda mais quando a pessoa é de longe. Sim, a gente fez um casamento de um casal lá em Milagres, eles são de Jundiaí, e os convidados todos também morando em São Paulo, né, outros lugares do Brasil, mais os noivos de lá.
Foram 3 dias de programação. Um foi incrível, que foi o Jangadeio, o primeiro dia, nas piscinas naturais lá de São Miguel. Então, eles fazem o batismo dos noivos nas águas. Então, você coloca os noivos no meio da galera, todo mundo em volta, jogando água nos noivos. Ah, legal. Bem legal, assim, música, comidinha e tá ali com as piscinas. É maravilhoso, porque tinha gente ali que não conhecia São Miguel, que nunca havia vivido aquela experiência individualmente. Então, o casamento, ele já marcou esse convidado de uma forma diferente. E também os noivos. Sim. No segundo dia, a gente teve um jantar bem interessante também, um gastrobar, trazendo um pouco dessa culinária, bem do litoral do Nordeste, um forrozinho mais típico, uma música mais típica. E aí, no terceiro dia, sim, aí o casamento. Aí foram 8 horas de festa, 8 horas de programação, porque o Destination Wedding não é esse casamento de 5, 6 horas, tá? Os noivos, eles querem horas e horas de festa, né? É todo mundo inimigo do fim. Sim. Então, assim, foi super legal. Até abadá a gente teve no casamento. Teve mini trio elétrico, trazendo axé ali, que é essa coisa bem característica também, né? Dessa coisa bem Nordeste. E foi uma experiência ímpar pros convidados. Eu nunca fui convidada pra um casamento desse. Também não. Pois é, gente. Gostaria. Eu queria ter algum amigo pra me convidar. O seu próximo casal que for casar em São Miguel do Milagre, me apresenta pra eles, pra eu fazer uma amizade ali com eles. Sincera. Pra eles sincera, uma amizade sincera. Que aí a gente, quem sabe, é convidado e vai, né? Pois é, vale muito a pena ser convidado. Pô, gostaria muito de participar de um casamento desse. Com certeza. Thaís, você falou muito de casamentos, assim, deve ser realmente muito complexo organizar um casamento de destino. E você deve ter muitas histórias também de perrengue pra contar. Então, assim, pra ficar um pouquinho legal, engraçado, lembra algumas historinhas aí de perrengue mesmo e que você conseguiu ali contornar. E porque todos os casamentos você tá presente. Sim. Se durar uma semana, você tá uma semana lá. A gente geralmente, né, hoje na empresa somos eu e o Guilherme. Então tem momentos em que a gente se divide, né? Ele assume um casamento, eu assumo outro. Isso é porque ele tá comigo desde o primeiro casamento, 8 anos. Mas a gente acompanha todo o processo, planejamento, gestão e execução no dia. E alguns casamentos a execução é de dias. Então a gente tá ali o tempo todo. Perrengues, tem uns bem engraçados, né? Sempre tem. Sempre tem. A gente tem algumas histórias com chuva, com aqueles casais que não querem pensar num plano B, que por mais que a gente fale, quer ser teimoso, então a gente precisa readaptar, e já aconteceu de eu ter que secar a cadeira da cerimônia com a calça que eu usei na montagem. Porque não tinha pano suficiente para poder secar. A chuva passou e a gente fez a cerimônia depois que a chuva passou. Já aconteceu. Aconteceu num casamento no Cristo, de manhã, né? Uma fornecedora local, ela não fez o buquê, né? Nossa. E ela falou que não ia conseguir fazer, assim, faltando 2 dias, que ela não ia conseguir fazer. Vai na beira do barranco ali do morro, arranca e aí a gente ali. conseguiu uma outra fornecedora, que disse, eu faço, eu entrego. Só que, cerimonial atento, ele conta sempre com a margem de erro. Porque a gente trabalha com o máximo de previsibilidade. E aí eu pedi para aquele buquê ser entregue para mim na véspera do casamento no hotel lá no Rio. Falei, olha, eu quero esse hotel, eu quero esse buquê até às 19 no hotel. E você me entrega até às 19, casamento no outro dia de manhã. Ela, tá, tudo bem, eu entrego. Quando o buquê chegou, o Guilherme desceu pra buscar o buquê, ele voltou. Eu falei, eu não vou aceitar minha noiva casar com esse buquê. Porque esse buquê não é o que a gente combinou, não é o da inspiração, não é o que foi pago pelo cliente. A noiva não vai casar com esse buquê. Eu entrei em contato com a fornecedora e falei, olha a foto de inspiração. Olha a foto do buquê que você me entregou. Não é a mesma coisa nunca. E aí ela virou e falou assim, então amanhã eu te entrego repaginado às 4:30 da manhã. O casamento era às 8 no Cristo. Eu falei pro Guilherme, impossível. Eu não vou contar com essa possibilidade, mas eu também não vou descartar essa possibilidade. Eu vou deixar ela pensar o que ela vai fazer, mas eu vou dar meu jeito. E aí eu lembro que as meninas assim, ela vai trazer. E eu, não, minha equipe toda comigo no hotel. Eu falei, de jeito nenhum. Vai contar com isso? Não posso. Se já me frustrou a primeira vez, eu vou esperar a segunda? Não. O que aconteceu? Eu fui pra Cadeg, no Rio, que é onde vende as flores de madrugada. Abre 2 horas da manhã. 3 horas da manhã eu tava na Cadeg.
E aí eu entendo de flor, porque cerimonial, ele é o clínico geral de evento. Ele é especialista na organização, mas ele sabe um pouquinho de cada coisa. De tudo. E aí eu cheguei lá e eu já fui numa loja que eu sei que tem essas flores mais específicas, porque eu conheço a CADEG, porque eu falo que pra você derrubar a árvore rápido, primeiro você afia o machado. A gente nunca sabe o que vem pela frente, então você gasta um tempo afiando o machado. E eu estudo muito, porque esse mercado, ele é muito... volátil, né? Exato, então você tem que estar preparado. Aí cheguei lá, comprei tulipa, comprei orquídea e tudo mais. Fiz tudo isso sem a noiva saber. Nossa. Subindo pro Cristo, dentro ali da Floresta da Tijuca, fazendo o buquê, refazendo dentro do carro. Chegamos lá, entreguei o buquê pra noiva. Ela amou o buquê. Amou. Casou no Cristo, casou em Búzios, não soube de nada. Quando eu editei o videozinho, postei o Reels, eu mandei o link pra ela, falei, a real história do seu buquê tá aqui. E aí, o que é legal? Que essa história de lidar com essa situação, de fazer o buquê do jeito que ela queria, de buscar a solução, de ir atrás do recurso, essa história, ela me rendeu esse casamento do noivo goiano com a noiva coreana. Porque um dos convidados desse casamento que eu fiz, que foi esse casamento do buquê, ele é amigo do noivo de infância, e quando o noivo falou, quero casar no Brasil, ele falou, ó, eu tenho a cerimonialista certa pra você. Porque ela lidou com esse perrengue sem a noiva nem saber, isso nem passou pela noiva. Porque você imagina, você na véspera do casamento ligar pra noiva e falar que o buquê não é o que você quer. O buquê não chegou. Tal. Não existe isso. Não, o outro chegou. Não, aí a fornecedora, como eu já imaginava, às 4:30 da manhã disse, não vou conseguir chegar aí a tempo. Nossa. Aí eu falei, não precisa, eu já resolvi. Ela, como assim você já resolveu? Eu falei, eu já fui na CADEG, eu já comprei as flores que eu precisava, eu já estou refazendo o buquê, muito obrigada. E é aquilo, nunca mais eu poderei dar uma oportunidade, nunca mais, né? Já era uma fornecedora muito bem recomendada por outros colegas de profissão, mas como que você vai confiar mediante a isso? Não tem como. E assim, o papel do cerimonial também é esse, é filtrar muita coisa, né? Porque na rede social é todo mundo maravilhoso, claro, mas na prática nem sempre. Então a gente tem esse cuidado, já passamos por isso. Nossa, e pra quem sonha em ter um casamento de destino, qual é o tempo de planejamento? Porque aqui em Volta Redonda, tudo a pessoa, um ano e meio, e fora. É mais ou menos isso também? Nem sempre. Por exemplo, a gente vai fazer um casamento agora, dia 9 de maio, em Búzios, que foi um casamento organizado em 5 meses. Por quê? Porque é um destino que é tranquilo de você fazer em 5 meses. Não tem tantas questões documentais, você só tem um documento com a prefeitura, porque Búzios exige isso. A gente tem que abrir um processo com a prefeitura, pra prefeitura emitir um nada opor. Então não é só chegar lá e casar, não é só alugar um espaço e montar a estrutura. A gente tem que enviar, né? É mesmo? Até se for num estabelecimento privado? Sim. Privado? Sim. E Búzios tem várias regras. Regras de som até as 22 horas. Passando tem que diminuir os decibéis. Só pode ser em lugar fechado, com acústica. Você tem que ter toda a documentação certinha. Você tem que mandar declaração de corpo de bombeiro, vigilância sanitária, declaração de estacionamento. Caramba. Melhor não casar em Búzios, então, porque dá muita dor de cabeça. Não, é bom sim. Não fala isso, não. É bom, é bom. A gente já tá acostumado com a dor de cabeça. Eu tô aqui pra resolver isso, né? A dor de cabeça nem chega no cliente. A gente administra aqui, mata no peito, chuta pra gol e vambora. É assim. É isso aí. Mas tudo tem o por detrás. Que loucura, né? É porque assim, casamento tem que ter, né? Tem que ter um bombeiro, tem que ter um salva-vidas se tiver piscina. Segurança. Tem que ter segurança, tem que ter ambulância. O povo gosta de beber, né? Pouco. Muitos perrengues que o cerimonial passa. Casamentos por aí, eu imagino o que você vê. Muita coisa. Muitas coisas, né? Existe alguma diferença de você organizar um casamento, serra ou praia, no Brasil e fora? Você já falou um pouquinho, mas a diferença mesmo, sem ser em relações à documentação que você já falou. Às vezes é a alimentação, lugar que você começou nunca a falar, fez. eu pensei nisso, talvez a cultura de cada país, né? Porque não tem como levar nada do Brasil. Aqui a galera quer tomar cerveja, uísque, vodka, quer tomar um Moscow Mule, né? Às vezes em algum outro país não tem essa cultura, de uma né? cerveja gelada, às vezes em algum lugar você não acha isso. O que acontece? Fora do Brasil,
eu vejo que o brasileiro, ele chega lá fora adorando tudo de diferente. Porque o brasileiro, ele tem essa cultura de achar que tudo lá de fora é muito bom. Sim. Então você não tem tanta resistência por parte do convidado. Às vezes o casal que ele procura também fora empresas que sejam especializadas na gastronomia brasileira, que ele quer levar um pouquinho da cultura. Mas isso é muito raro, porque de modo geral, quem procura casar fora, ele quer uma imersão naquela cultura. Ah, entendi. Então as pessoas já vão muito de coração aberto pra viver aquela experiência cultural que elas não viveriam dentro do Brasil. E talvez isso seja um dos motivos que elas procuram casar fora. Já dentro do Brasil, principalmente no litoral, a gente tem que estar muito atento a algumas questões, né? Que o menu praiano, ele é muito diferente de um menu de serra. Então tem coisas que vão funcionar num lugar frio que não vão funcionar num litoral. Tem coisas que vão funcionar num ambiente climatizado que não vão funcionar num ambiente sem climatização. Por entendi. conta mesmo da questão da qualidade da comida, né? Porque tem coisa que você tem que consumir extremamente frio, tem coisa que você tem que consumir extremamente quente, senão você perde a característica do prato. E na região praiana, muito cuidado com a questão dos frutos do mar. Porque eu sempre falo muito isso com o cliente, né? A gente tem muitas pessoas que são alérgicas e intolerantes, então por mais que seja muito comum você ter na praia esse tipo de gastronomia, você também tem que pensar em opções que sejam mais democráticas. Porque caso você tenha um alérgico intolerante, ele não vai passar fome no teu casamento. E hoje é uma coisa que a gente já faz lá no briefing e faz no checklist final, é entender se tem alguém com alguma intolerância alimentar, alguma alergia ou com dietas restritivas opcionais. Porque a gente tem pessoas hoje crescendo muito. O número de vegano, de vegetariano. Então a gente também tem que estar atento a isso. Gente, é um mundo assim totalmente diferente. Teve do que uma a gente vez- tá acostumado. Teve uma vez com uma cliente nossa, falou assim, vocês conseguem escolher a nossa refeição? Aí eu falei assim, conseguimos. Aí ela falou assim, então tá bom, é porque eu sou ovo-lacto vegetariano. Eu falei assim, o que é isso? Eu falei, o que é isso? Eu só conheço vegetariano e vegano. Agora, ovo-lacto vegetariano. Eu tô assim, Jesus amado. Exato. Joguei no Google, falei assim, olha. Que não come nem ovo, né? Falei assim, vou tentar ver se a companhia aérea te atende. Mas eu nem sabia o que era isso. Com todo respeito, tô pesquisando aqui, me explica melhor pra eu poder correr atrás pra você. Sim. E aí, não é que a gente ligou na companhia aérea, a companhia aérea falou, temos refeições ovo-lacto vegetarianas. Eu falei, que isso, cara? Graças a Deus. Mas tem isso. Outra coisa que a gente também bate bastante é se tem uma criança de espectro autista. A gente sabe que isso vem crescendo muito. E as crianças de espectro autista, muitas das vezes, elas têm seletividade alimentar. Então, daquele menu que tem inúmeros itens, ela come 1 ou 2. Então, ela às vezes não consome refrigerante, só bebe um suco de caju. Então, a gente tem que entender por quê. Eu falo que casamento, ele é dos noivos, mas quem tá ali é importante pro casal. Então, a gente quer acolher todo mundo da melhor forma. E essa questão da inclusão, de você pensar no convidado, se tem um cadeirante, se tem alguém com dificuldade de mobilidade, porque até a hora de mapear essa mesa, às vezes aquela pessoa ela já precisa ficar mais próximo ao toalete, porque ela tem necessidades mais específicas. Olha que interessante, então, assim, gente. É tudo. É tudo. Longe do som. Cara, vai muito além. É como se fosse a agência de viagem da viagem da pessoa. A pessoa fala assim, nossa, eu precisava disso. Exato. Claro, precisa. Precisa. Sem isso você não viaja. Né? Tipo, Exato. vai pra Colômbia, vai lá em San Andreas viajar. A gente tá com clientes lá, voltando de lá hoje, inclusive. Mas para ir para lá, você tem que ter ou RG assim assado, ou passaporte assim assado, obrigatória apresentação da vacina da febre amarela. O cara, nossa, sério? Sério? Não embarco com CNH? Falei, não. Não, mas o meu RG tá aqui, ó. Não, esse seu também já não vale, tá emitido há mais de 10 anos. É isso aí, cara, são muitas coisas que a gente e essa é a importância, nem imagina. Do profissional. Porque o pessoal entra hoje na internet e acha que é especialista em tudo. Mas nem tudo tá na internet, gente, né? Existem as entrelinhas, que é essa experiência que vocês têm com a viagem, que a gente tem com o casamento. No meu caso também, unindo muito a viagem com o casamento, né? Que faz toda a diferença pro cliente ele ter uma experiência positiva. Ninguém viaja pra passar raiva na viagem. Ninguém casa pra passar raiva no dia do casamento. Então, assim, é confiar no profissional que realmente entende do que ele tá fazendo e ser bem cuidadoso na hora de escolher. Porque isso faz toda a diferença no processo. Sim, Thaís, claro.
Em relação, assim, geral, Uhum. quando o noivo faz, os noivos, né, escolhem um casamento de destino, às vezes os convidados deles não são todos que têm uma condição financeira para poder ir. Sim. Eles, como funciona? Eles arcam esse custo para os convidados também ou não, assim, porque é muito particular isso, estou perguntando, mas para eu ter uma noção, assim, do que acontece, né, no geral. Isso varia muito, Uhum. né, porque tem casais que eles custeiam para um grupo mais próximo, igual a gente falou, os pais, os avós, os padrinhos. Tem casal que custeia a hospedagem e o aéreo fica pelo convidado. Tem casal que não custeia nada, que é tudo pelo convidado, mas aí ele já entende também quem são as pessoas que ele está convidando. Que já tem condições de ir. Exato. Okay. Né? Então, isso vai variar muito de casamento para casamento, né? De modo geral, essas experiências costumam ser mais por conta do convidado, né? Por exemplo, tem alguns restaurantes, alguns beach clubs, nesses pré-festas, que eles têm a opção da consumação individual. Então, o casal paga uma taxa de reserva, paga pela atração musical e os convidados pagam pelo consumo. Já tem casais que pagam pela experiência completa. Então, isso vai variando bastante ali de acordo com o perfil do casal, do evento. Entendi. E, assim, para fechar, qual é a dica de ouro que você dá para um casal que tá pensando em casar e quer fazer um casamento diferente, em algum lugar, né, no que fugir do óbvio ali, né, da cidade que eles moram, tipo, vamos falar de Volta Redonda aqui, da região, Barra Mansa e tal, e quer uma lua de mel também, inesquecível. Bom, vamos lá. Desculpa, mas tem duas perguntas aqui. Uma, para alguém que quer casar mesmo na cidade, que é uma lua de mel inesquecível, e outra que quer fazer realmente um casamento de destino, mas tipo, não sabe nem onde começar, mas tem um capital ali. Thaís, eu tenho esse valor, eu quero casar fora de Volta Redonda, mas eu não sei onde. O que você sugeriria? Olha, eu sempre vou sugerir começar pela assessoria e saber que essa assessoria vai te direcionar a partir dali para o que é essencial e vital para isso acontecer. Então, a gente precisa ter empresas especializadas em tudo que envolve esse processo. Né? A parte da viagem, você tem que ter uma empresa especializada para tratar o ponto viagem. A parte da gastronomia, você tem que ter uma empresa especializada para tratar o ponto gastronomia. Então, eu sempre falo, o cerimonial, essa parte de assessoria, ela é o pilar da construção de um evento. Seja ele um evento local, no restaurante para 20 pessoas, seja ele num evento de destino para 200 convidados. Sempre começar pela assessoria. E essa assessoria, ela ir te mostrando esse caminho. E aí eu falo, não existe lua de mel sem um planejamento com um agente de viagem, porque muitas das vezes o casal quer viajar para um destino que ele nunca foi. Né? E muitas coisas, às vezes, na internet você vê, na prática, não é exatamente aquilo dali. Você vê a foto, mas você não vê a fila pra fazer aquela foto. Então, assim, é o que eu falo. Lua de mel não é o lugar de se estressar. Eu falo isso muito com os casais. Não é uma viagem que, se não deu certo agora, depois eu dou um jeito. Não, é uma viagem única. Nenhuma outra viagem na sua vida vai ter o nomezinho de lua de mel. Então, ela merece uma atenção especial. E para isso, faz-se necessário você contratar alguém que vá dominar aquele destino, que vai te apresentar as melhores opções de aéreo, as melhores opções de um receptivo, as melhores opções de gastronomia, de experiências que você vai viver dentro daquela localidade e que faz sentido para um casal, né? Porque é uma viagem completamente diferente. Então, assim, o primeiro passo é esse, é você começar com a assessoria, né? E ter a certeza de que ela vai te direcionar para profissionais que são especialistas na área de atuação que você precisa. Então, não pode ser algo solto. Entendi. E é muito legal isso, porque uma pessoa que quer casar num destino, ela tem que ter uma cerimonialista, porque como que ela vai fazer? Não tem conhece como, destino, não impossível. Tem como saber. Impossível. É verdade. E é... Pro cerimonialista já é difícil. Desafiador. Já é desafiador. Até porque se for uma cidade que você não conhece, que tem que começar a procurar tudo, difícil também. Exato. Hoje a gente tem alguns pontos que são interessantes, porque a gente também mentora
alunas, né, assessores em vários lugares do Brasil. Então, a gente também participa sempre de cursos, workshops. A gente tem uma rede de networking muito boa, né? E alguns destinos no Brasil, eles são altamente facilitadores. O Nordeste é um desses. É um local que te abraça muito. Então, as pessoas que estão lá, elas querem fazer acontecer. Então, elas também são ali facilitadoras dentro desse processo. A gente fala que o Nordeste nos recebeu de braços abertos. A gente fez amizade com inúmeros fornecedores lá, que a gente tem troca de assunto que não tem nada a ver com o trabalho. Sim. E eles ficam tentando me convencer a morar lá. Então, assim, eu falo, não me empurra que eu já tô na beira. Mas é bem assim mesmo. Então, assim, isso é muito importante também, com certeza. Nossa, que legal. E, Thaís, pra gente encerrar aqui por quarto quadro, um destino dos sonhos. Pra mim? Pra você. Itália? Legal. E não queria? Não queria? Olha, eu gosto muito da proposta da Alemanha, mas não queria num campo de concentração. Acho que eu não conseguiria estar nesse ambiente. Pesado. Muito. Pesado. Sua próxima viagem, já tá planejando alguma? Portugal. Guilherme se lascou. Guilherme, não me olha. A melhor e a pior comida típica que você já experimentou? A melhor pra mim é uma moqueca original ali, que eu sou apaixonada, bem feita. Me lembra da minha avó. Que é qual moqueca? De onde? A moqueca, da Bahia? Capixaba. É de onde? Moqueca é capixaba, o resto capixaba pra mim. Sou apaixonada na capixaba. E pior, não tive essa experiência. Eu, depois de trabalhar com evento, eu me abri muito à gastronomia. Então eu gosto de tudo que eu provo por aí. Cada uma coisa mais, outra menos, mas não teve... Eu não gosto de bacon com ameixa. Eu gosto. Eu gosto. Tem muito em casamento, né, cara? Delícia, eu gosto. Caraca. Uma viagem ou um lugar que marcou sua vida e por quê? Que marcou minha vida? Campos do Jordão. Nossa lua de mel. Nosso segundo destino de lua de mel. A gente achou que ia morrer. Se ficou marcado, tá bom. Marcou. Sobrevivemos. Tá bom, 8 anos já. Contando a história, tá bom. É isso. Bom, o que significa viajar para você? Olha, tem essa frase que é um clichê, que é trocar a roupa da alma. E eu acredito mesmo nisso. Mariquitanda. Assim, viajar pra mim aguça a minha criatividade. Eu volto já com projetos desenhados. Porque eu saio do lugar da rotina e vou pro lugar de respiro. Então, viajar pra mim é essencial. E é super importante mesmo. Eu amo. Você volta com criatividade mesmo, é incrível. Eu amo. Você quer deixar alguma consideração final sobre viagem? Viagem. Crie um hábito de viajar. Pode ser uma viagem curta, né? Pra quem às vezes não tem condição de entrar dentro de um avião, num momento, ou por financeiro, ou por rotina, mas viaja, porque assim, é muito importante. Pra um casamento é importante, pra manutenção de um casamento, pra nossa saúde mental é importante, né? Pro nosso tempo de qualidade com os filhos é importante. Experimente tipos diferentes de viagem. Vá para viver a experiência, se desconecte um pouquinho das redes sociais. Eu falo que hoje muita gente viaja com o celular, né? Viaja pelo celular. Você tá lá, o celular vive mais a experiência que você. Então, assim, se for uma consideração de ouro, viaja e viva a viagem. Posta depois, seja o blogueiro depois. Se essa não é a sua profissão, não queira ser o blogueiro de viagem. Exatamente. Queira ser o viajante. Vá viver a experiência. Mas abrindo aqui um parênteses sobre isso que você falou, eu quando viajo, eu me policio muito. Se eu tiver num hotel, alguma coisa, que eu vou tomar o café e depois eu volto pro quarto, a não ser se eu não voltar pro quarto. Eu só vou tomar o café e dali eu tenho que sair. Mas se eu volto pro quarto, já faço aquele planejamento. Eu vou tomar café, eu volto pra fazer isso, trocar alguma coisa. Eu vou sem celular. Porque é sem celular que eu quero olhar as pessoas, ainda mais se for em outro país, eu quero ver a diferença, o momento que eu tô sentada, o que eu tô comendo. Então, assim, aí eu tô 100% no meu café da manhã. Eu acho que a contemplação do agora
é o que a gente precisa, né? Tá todo mundo muito no passado ou no que vai vir, e as pessoas não vivem o agora. Você não vive a refeição, você não vive o banho. Porque você estão não vive a almoçando já aqui, leitura. né? Com o celular na mão. E na viagem, isso tá acontecendo muito. Você tenso. tá ali naquele lugar dos sonhos. Primeiro é o seu celular que vive a experiência, depois você vai viver, e às vezes você vive a menor parte do tempo. Você fica mais tempo registrando aquilo dali do que de fato vivendo a experiência. Eu falo pro Guilherme, ano passado, quando a gente fez 7 anos, a gente foi pra Gramado, a gente ficou 8 dias lá. E a gente não postou nada. 8 dias em Gramado. Meu Deus do céu, gastou um bom dinheiro, hein? Eu não, para com isso. Não fala sobre, vamos falar essa parte. Foram 8 dias. Ninguém sabia que a gente tava lá, a não ser nossos pais. E a gente nunca postou nada dessa viagem. Deve ter uns 400 negocinhos ali no celular pra poder postar dessa viagem. Mas nunca foi postado, porque a nossa foi uma das melhores viagens que a gente fez. Não só pelo destino, mas pelo que a gente se permitiu viver. Então eu acho que isso é uma dica de ouro, sabe? Porque as pessoas, elas estão tão preocupadas em postar. E, gente, viva a experiência. A viagem, ela é planejada com tanto cuidado, é tanta organização pro pagamento, pra você chegar ali e viver uma experiência. Então, faz aquilo que você se dispôs a fazer pelo que você saiu da tua casa, né? Claro. Vai lá, molha o pezinho, senta na areia, sente o friozinho, Porque você come. acaba voltando pra casa com aquela sensação que você nem foi naquele destino. Exatamente. Igual eu sou especialista na Disney, eu vejo muito as pessoas, elas querem filmar o castelo, os fogos, é muito lindo. Sim. Mas às vezes a pessoa tá filmando, ela quer fazer aquela filmagem perfeita, então ela fica olhando o celular, olhando os fogos que tá ao vivo pelo celular que ela tá filmando. Isso aí Exatamente. isso é tenso, E sendo que ela já assistiu aquilo no celular várias vezes, né? Em casa. Então assim, no momento ela poderia muito bem. Tudo bem gravar, eu acho válido. Claro. Mas, tipo assim, focou, tá gravando, começa a olhar. Tá gravando, olha com seus olhos. Não olhar aqui. vivenciar, né? Eu tô assim, o que é isso, gente? Como assim? Você tá perdendo os fogos da Disney. Momento único, ímpar. Você nem sabe se vai voltar. Às vezes tá ali vendo tão pela cedo, primeira né? vez Exatamente. pelo celular. Exatamente. Sabe? Assim, é surreal. Não consigo entender. Thaís, foi muito bom ter você aqui. Também Você amei. fala super bem, você é super comunicativa. E a gente aqui Explica aprendeu. muito bem o que você faz. E Parabéns com por isso. certeza você ensinou muita coisa pra gente, né, Claro, Ricardo? Hoje, muito e porque muito. isso é uma logística, é algo. E tem que ser perfeito. Tem que é um planejamento desse tamanho de um casamento, às vezes, pra um dia. Ou se for. Agora 2, de 3, destino. 4 dias, né? Mas Legal. mesmo assim também é um planejamento. É igual a gente aqui também, um planejamento enorme para uma viagem, às vezes, de uma semana. Ou, às vezes, quando é Isto. destino Disney, né? Às vezes 12, 15 dias ali. Sim. Então é um planejamento muito grande e a gente não quer realmente que nada de errado aconteça. Exato. Por isso tem que ter realmente uma assessoria, tem que ter agência de viagem ali. Nada contra quem quer fazer uma viagem. Eu compro sozinho. Ok. Mas as pessoas também têm que saber. Comprou sozinho? Mas se você precisar de suporte, quem vai te ajudar? Exato. Quem vai te dar essa eu mão? passei por isso na época da pandemia, inclusive, né? Eu falo, a gente não tá livre de viver um cenário como Lógico esse que não. novamente, né? E eu tive experiências bem diferentes com esse assunto lua de mel. Casais que tinham contratado de uma agência de viagem, eles tiveram total suporte para remarcação de data. Eles conseguiram fazer isso muitas vezes sem nenhum tipo de custo adicional, né? Flexibilizou, às vezes mudou até o destino por conta de aproveitar a rede hoteleira, por aproveitar a companhia aérea e tudo mais. E os casais que compraram diretamente pela internet? Nossa, 3 horas no telefone. Já viraram justiça. Não, eles Sim. perderam. Viraram justiça, se perderam. Você perde o prazer. Sim. Porque aquilo que era um Você sonho... se estressa mais do que curte, Aí você né? fica aí no call center, daqui 72 horas, não sei o quê. Exatamente. Você já cansa, você acaba largando aquilo. É porque eu acho que o que resume, o que nós fazemos, é que é algo humanizado.
Você não tá falando com um robô, você tá falando com pessoas Exato. que também têm sentimentos, que têm empatia, que sabem o que você tá vivendo e tudo mais. Vocês também, quando vão viajar, vocês querem a melhor experiência pra Com vocês, pra certeza. família de vocês. Claro. Eu falo, eu não vou querer algo de ruim pro meu cliente, se eu não quero pra mim. E eu costumo recomendar os hotéis, os voos e tal, pras pessoas, os mesmos que eu usei. Exato. Porque eu falo assim, olha, eu tive uma boa experiência aqui. Exato. Se você ficar, você também vai ter. Com certeza. Exato. Né? Então, Então, essa é a grande diferença. A humanização do Com processo. certeza. Muito Exato. Isso obrigada. conta muito. Muito e eu gosto de obrigada falar que você mesmo. tem uma cabeça pra doer no lugar da sua. Exato, É exato. isso. Basicamente Eu é que isso. agradeço, foi uma oportunidade incrível. Amei essa energia de vocês, essa troca. E que venham muitos mais assuntos pela frente aí de casamento e viagem, que foi maravilhoso trocar com com É isso vocês. aí. certeza. Satisfação te ter, prazer Imagina. te conhecer. Imagina. Pra Prazer gente pelo bom seu mesmo. tempo, seu do Guilherme. Né? Pra gente Muito bom também. mesmo. Imenso. E você que tem uma história de viagem legal pra contar, manda uma mensagem pra gente. Ou se você é de Volta Redonda ou da região, que queira contar algo diferente. Ou conhece alguém que tem uma história legal que vale um check-in confirmado. Quem sabe você não pode estar aqui também no nosso podcast. E até isso. a próxima. Tchau, Obrigado, tchau. galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Check-in Confirmado Podcast.